Olá pessoal, hoje dia 16 de agosto de 2021. A Europa está sendo devastada por muitos fogos, muitos incêndios. Principalmente na Grécia, onde a coisa está mais complicada, está muito difícil, e também as outras regiões críticas são a Turquia, Itália e Bósnia. Inicialmente vamos pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Notícias do calor extremo que engolfou a Grécia se espalharam além de suas fronteiras durante toda a semana, embaladas em uma linguagem cada vez mais desesperada. Temperaturas estavam quebrando recordes onde que poucos haviam imaginado. Se um dia foi ruim, o seguinte foi pior. Em algumas partes do país atingiu até 47 graus centígrados, com câmaras térmicas em drones registrando a temperatura do solo apenas no centro de Atenas, vejam bem, com 55 graus centígrados. Áreas inteiras de floresta suburbana nas franjas ao norte da capital grega haviam pegado fogo e foram praticamente destruídas. Infernos aparentemente cheirando ao inferno de Dante haviam incinerado tudo em seu caminho. Pessoas perderam casas, milhares foram evacuadas, com residentes e turistas fugindo de zonas por todos os meios possíveis. Os terraços, que é um refúgio ateniense normalmente contra o calor no verão escaldante, foram transformados em zonas proibidas carregadas de cinzas. Olhando de cima de um avião, era assustadoramente claro que a cidade estava sitiada, presa em um ciclo de calor insuportável que alimentava conflagrações em um terreno tão árido que estava pronto para explodir a qualquer momento. Incêndios, algumas grandes, alguns pequenos, alguns extintos e depois reacendidos, graçavam em todo o país, disse o chefe da Proteção Civil do país, Nikos Ardalias. A repórteres, as condições não eram apenas extremamente perigosas, mas sem precedentes, disse ele, estimando que os bombeiros que tentavam proteger áreas povoadas, instalações de eletricidade e locais históricos enfrentaram 154 incêndios florestais ao longo da semana. Mais de 60 conflagrações ainda estavam ocorrendo no sábado. Nos últimos dias, os gregos enfrentaram uma situação sem precedentes no seu país, na intensidade e ampla distribuição dos incêndios florestais e dos novos surtos por toda a Grécia, disse ele. Segundo esse Nikos Ardalias falou, ele disse: quero garantir a todos vocês que todas as forças disponíveis estão participando dessa luta. Sob os céus, a fumaça acre tão densa que as autoridades pediram aos residentes que usassem máscaras ao ar livre e fechassem as janelas em suas casas. Outras nações, entre elas o Reino Unido, Ucrânia, Polônia, eles ajudaram mandando aviões, helicópteros e bombeiros. Somente a Ucrânia mandou mais de 100 bombeiros para ajudar na crise da Grécia. Embora as temperaturas tenham caído após 11 dias, faziam as temperaturas mais de 40 graus, como eu já disse, 47, chegando a 55, os ventos aumentaram na sexta-feira, criando novos pontos de inflamação, novos pontos de incêndio na cidade de Atenas e ao redor dela. Atenas está sitiada pelo fogo apocalíptico. No sábado, um grande incêndio que havia queimado florestas e casas em direção ao Lago Maratona, o principal reservatório da cidade, avançava pelas encostas do Monte Parnita, cercando um parque nacional considerado o último pulmão verde substancial de Atenas e enviando mais fumaça sufocante através da bacia de Ática. Em Évia, a ilha ao leste da capital, onde os incêndios também alastraram de oeste para o norte em florestas acidentadas, cenas dramáticas se desenrolaram quando balsas, barcos de turismo e pescadores correram para evacuar mais de 1.000 pessoas de vilas e praias da beira-mar. Homens e mulheres podiam ser vistos segurando bebês e carregando idosos e vulneráveis em cadeiras de rodas, enquanto eles embarcavam nos navios para fugir do fogo, senão seriam fatalmente queimados. Ciente da enorme perda de vidas em incêndios que levaram os resorts à beira-mar de Mati no verão de 2018, o governo grego priorizou as evacuações para que essa enorme perda de vidas não se repetisse. Mais ao sul, no Peloponeso, os serviços de emergência lutaram pelo 5º dia consecutivo para também conter os incêndios que destruíram grande parte de Ilia e Messínia.
ameaçaram a antiga Olímpia, onde a chama olímpica é acesa a cada 4 anos durante as Olimpíadas. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis disse que a mudança climática é claramente culpada pelas temperaturas que transformaram o país em um barril de pólvora e geraram infernos descritos como os piores em décadas na vizinha Turquia e Itália, como eu já relatei no começo. Desculpe-me, eu ensaiei um riso aqui, mas na realidade é um riso cínico, né? Se fosse no Brasil, diriam que é o presidente e os filhos dele, né? Sem querer entrar numa polêmica política aí. Agora, lá na Europa, a questão é a mudança climática. O que todos nós concordamos, sem dúvida, assim como no Brasil, quando acontece isso anualmente na Amazônia, é por causa da mudança climática, sem dúvida nenhuma. Atenas é a cidade, é a metrópole mais quente da Europa continental, já normalmente, com meteorologistas prevendo que as temperaturas médias anuais em todo o Mediterrâneo, por causa da mudança climática, lá aumentarão em até 2% nos próximos 30 anos e indo a 45 graus centígrados. Isso vai ser muito difícil. Eles vão ter que se adaptar, com certeza, e vão substituir os pinheiros por outras árvores que não queimam tão facilmente. Isso é que falou uma autoridade de lá, né? Acho difícil substituir floresta de pinheiro por outra, só se arrancar e plantar tudo. Mas nessa hora falam tudo que é besteira. Os efeitos da destruição de tantas florestas ao redor de Atenas, isso é muito temido. O Monte Parnita é um centro de biodiversidade e lar de algumas das mais ricas floras e faunas da Europa. Essas montanhas ao redor de Atenas são o suporte de vida para a região, para Atenas e para a região. Ele descreve o desafio de mitigar o calor como uma batalha de todas as batalhas que a Grécia enfrenta agora. Eles deram um grande passo para trás com esse acontecimento. Uma parte vital da infraestrutura verde se foi, com todas as árvores que não estão mais lá. Eles enfrentam novas condições climáticas e vão ter temperaturas mais altas, prováveis inundações na área metropolitana de Atenas nos próximos anos. A situação ainda não está, vamos dizer assim, sob controle. Eu quero falar um pouco sobre a questão na Turquia. A Turquia, quando as autoridades dizem está sob controle, diminuiu, começam a aparecer em outras regiões outros focos de incêndio. Então a situação é grave, não só na Grécia, como na Turquia, e na Itália e na Bósnia, igual, os focos estão aumentando, mas a visão do que está acontecendo na Grécia, que eu abordei com mais ênfase, é a questão muito apocalíptica, onde já tem mortos, tem feridos, e a situação é muito grave. E para isso houve essa mobilização europeia para mandar reforços para ajudar a tentar debelar o fogo, porque de fato eles ainda não estão conseguindo. Acredito que devagar a própria natureza vai se encarregar disso, talvez menos dia, mais dia, em pouco tempo a gente espera que esses fogos que estão se alastrando por esses países da Europa parem, né? E é lógico, para isso precisa a ajuda de aviões, bombeiros, de carros bombeiros, etc, etc. Então isso é muito importante e esse esforço vai continuar existindo em todos esses países, um esforço conjunto. Sem dúvida, como vocês podem ter visto aqui nas fotos, nos slides mostrados, é uma visão apocalíptica, né? É uma visão muito grave, não só pelo prejuízo material causado, mas principalmente pelo prejuízo humano de pessoas sendo desalojadas, outras sendo feridas e até, né, uma minoria, graças a Deus, que é um número bem pequeno, acabando sendo mortas. E não tem um número final fechado da quantidade de mortos nesses incêndios aí. Obrigado a todos. Inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Paz e bem. Deus abençoe a todos.